Olá pessoal, então dando continuidade aqui, né, a nossa eh, aula, né, sobre patologias do sistema renal, vamos falar das iras pós-renais, tá? Então, as iras pós-renais, elas, bom, como o próprio nome diz, é algo que acontece após o rim, né? Então a gente tem um rim que a gente falou, aquelas lesões que afetam o néfron, parte da vasculatura, o tecido intersticial. E, bom, pós o rim, né, hoje está chegando lá nos cálices renais, tá, nos ureteres, bexiga e uretra, né? Então, coisas que vão afetar no, sua o rim, mas que o problema começa principalmente ou ali nos ureteres, bexiga ou uretra, tá? Então, muitas vezes obstruções, né? Então, o principal problema com relação a isso é a obstrução. A obstrução dos ureteres, né, ou, na verdade outros tipos de obstrução que podem afetar vias mais posteriores, vão levar a uma congestão no rim, né? Então imagina, o rim ele trabalha com pressão, né? A pressão das arteríolas que faz com que o fluido, o plasma, saia, né, do sangue para dentro dos glomérulos e assim, na verdade, dos glomérulos para dentro dos túbulos, né? Uma vez que aconteça a congestão nessa região, na verdade mais abaixo, a pressão vai aumentar nos ureteres, que aumenta a pressão interna no rim e, consequentemente, a pressão sanguínea não vai ser o suficiente para forçar, na verdade, o fluido para dentro dos néfrons, os túbulos do néfron. Então, uma vez que você aumente a pressão de baixo para cima, aqui, né, nos ureteres para o interior do rim, o que vai acontecer é a diminuição do próprio filtrado, né? Então a taxa de filtração glomerular, consequentemente, vai cair. Tá caindo a taxa de filtração glomerular, o sangue não é filtrado de maneira adequada, consequentemente, aqueles sinais, aqueles sintomas que a gente já discutiu anteriormente vão começar a aparecer, né? Uremia, com desequilíbrio sistêmico e, consequentemente, uma toxicidade elevada, distúrbios neurológicos, né? Eu falo principalmente desse, que é mais comum, né? Mais fácil de entender, na verdade, da fisiopatologia, mas outros desequilíbrios sistêmicos também vão acontecer, tá? Então, as causas mais comuns dessas obstruções são basicamente os cálculos renais, a litíase, a gente já vai falar dela até um pouco mais quando chegar nas doenças renais crônicas, né? Então, as pedras elas se formam por as mais diferentes causas, né? Então, basicamente, o cálcio precipita lá dentro do rim, mas ele pode se precipitar uma vez que tem a lesão na própria célula renal, que libera potássio, aí o cálcio reage com o potássio e forma fosfato de cálcio, né? O potássio não, desculpa, com o fosfato, né? Aí forma fosfato de cálcio. Então, tem diferentes tipos de pedra. Tem pedras de oxalacetato, né? Na verdade, oxalato de cálcio, entre outras pedras, né? Então, existem pedras das mais diferentes composições, né? Então, para formar ali os cálculos renais. Então, os cálculos renais, uma vez que se formam, eles começam a obstruir, né, as vias renais, congestionando, cai então a taxa de filtração glomerular, consequentemente, começam os distúrbios, ok? O próprio coágulo sanguíneo levou, você tem uma lesão renal, tá, com necrose, uma hemorragia no próprio rim, que pode então levar à formação de um coágulo grande no interior do rim, consequentemente você teria obstruções. Ou no caso de tumores, né, no caso câncer da própria bexiga, no homem o famoso câncer de próstata, câncer de útero nas mulheres que acaba levando, né, um aumento de pressão ali nos rins, entre outros tipos de obstruções. E a própria fibrose, tá? Fibrose das vias de condução, então lesões constantes ou devido a pedras, né, que lesou os ureteres, a própria uretra. Então tá levando a quê? A fibrose. A fibrose, não, lesão, fibrose, a gente discutiu muito sobre isso e consequentemente a compressão ali, a congestão.
dos rins, tá? E com queda da filtração glomerular. Então a obstrução é a principal causa, né? A obstrução do trato urinário, né? Mas a gente tem outras questões também, como hiperplasias, principalmente da próstata, a estenose da uretra mesmo, devido a infecções recorrentes, disfunções da própria bexiga, né? Questões de disfunção, né? Do funcionamento da própria bexiga, né? Entre outras situações. Tá? A introdução de catéter, alguns exames, pode levar também a fibrose e obstrução das vias. Ok? Então, a obstrução da via vai levar à queda da taxa de filtração glomerular devido ao aumento de pressão das vias do trato urinário inferior para o trato urinário superior. Tá? Então, você tem uma queda da filtração glomerular, isso é mais perceptível quando essa obstrução é bilateral. Né? Quando a gente está falando de obstrução, é mais difícil acontecer em casos de bilateralidade, né? Só em situações muito específicas, como por exemplo na próstata no homem, se você tiver um inchaço da próstata, uma pressão aumentada, consequentemente você vai ter obstruções em ambos, essa obstrução na verdade vai afetar ambos os rins. Né? Sintomas, então, queda da taxa de filtração glomerular, anúria ou oligúria, né? Então uma diminuição súbita da produção de urina, dor devido à posição anatômica nos rins, essa dor se propaga ali para a região lombar, uma certa distensão vesical, então que vai causar ali uma dificuldade para urinar, né? Ou algumas coisas que se assemelham, né? E na verdade pode acontecer também dessas lesões, como são lesões, tem uma porta aberta para infecções, e infecções podem acontecer então no trato urinário inferior, consequentemente febre, calafrios, entre outras consequências aí, tá bom? Prognóstico para essas doenças, então as obstruções depende, também é reservado, não tem nada que seja facilmente resolvido. Talvez, bom, se a gente pensar em pedra no rim, tudo bem, é facilmente resolvido, né? Com uns tratamentos. Porém, se você já está tendo obstruções devido às pedras, o quadro para aquele paciente está bem mais avançado do que deveria acontecer, né? Então, no caso, para esses pacientes, ainda você pode ter lesões mais graves. Mas os outros quadros que a gente discutiu aqui, né, no caso de câncer, hiperplasia, isso daí é mais complexo, ainda mais se estiver associado às complicações que a gente já falou aqui, possíveis infecções, né? Então, o prognóstico ele é sempre reservado e está focado ali, na verdade, na causa. Né? Então, tem que resolver o problema, tem que ver a causa dos problemas e, consequentemente, resolver eles, e aí o prognóstico pode ser muito mais favorável no caso de pedra nos rins, ou muito desfavorável no caso de câncer de próstata ou cânceres em outras regiões do trato urinário, tá bom? Ok, então assim, vamos fazer uma tabela comparativa bem rapidinho sobre as características que a gente, das lesões renais agudas que a gente discutiu aqui. Então, lesão renal aguda, injúria renal aguda, dividida em pré-renal, intrínseca ou pós-renal, ou seja, vai acontecer um problema antes do rim, no rim ou após o rim, no trato urinário inferior, né? Então, a ira pré-renal é basicamente resultado de hipoperfusão, a ira intrínseca é uma lesão no próprio tecido do rim, então você pode ter consequências, a ira pré-renal levar a lesão do tecido, ou uma ira pós-renal também levar a lesão do tecido, mas a intrínseca é um problema do próprio rim, e a pós-renal é no trato urinário inferior, na verdade está relacionado muito a obstruções do trato urinário inferior, tá bom? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre as doenças renais crônicas, tá? Vamos falar da doença renal crônica. As doenças renais. As doenças renais crônicas, então ela leva, por exemplo, a lesões renais progressivas,
né? Muitas vezes irreversíveis, com perda da função glomerular. Então, o que significa isso? Bom, a gente já discutiu muito nas aulas de patologia essas lesões renais, tá? Na verdade, essas lesões crônicas. Por quê? Porque, bom, a gente está pensando em coisas crônicas, você tem uma pequena lesão, muitas vezes assintomático, e aí você tem uma morte de pequenas quantidades de células, aquelas células são substituídas por células novas ou por fibrose, no caso da fibrose, se for tecidos quiescentes ou basicamente permanentes, a substituição então por tecido fibroso, que é o tecido cicatricial, é mais fácil do que tecidos lábeis, que são, tem uma taxa alta de proliferação celular e assim por diante. Tá? Então essa lesão renal então essa lesão renal vai levar a fibrose. Tá? Na verdade, os principais problemas que a gente vai ter aqui da perda da filtração glomerular, da taxa de filtração glomerular, é exatamente dessa fibrose, porque você tem lesões constantes, fibrose, substitui o tecido funcional do rim para o tecido simplesmente de substituição, né, um tecido para ocupar o local, e você vai ter, né, uma queda da taxa de filtração glomerular, ok? Então, basicamente é isso. Aí, aquelas outras coisas que a gente já discutiu também, você pode ter uma predisposição ao próprio cálculo, porque você tem liberação de fosfato, você tem também calcificação patológica acontecendo no local, tá? Entre outros problemas, tá? Então, tudo que é crônico, vocês já lembrem de tudo isso que a gente já tem discutido ao longo das nossas aulas, né? Então, basicamente, na lesão crônica, você vai ter também queda da taxa de filtração glomerular, né? E você tem alguns marcadores lá, como a gente já tinha visto anteriormente, para avaliar ali o quanto que essas lesões crônicas destruíram, na verdade, as células saudáveis do rim e quanto isso afetou ele funcionalmente. A principal continua sendo a creatinina, porém a quantidade de proteínas no sangue, comparativamente na urina, é facilmente também de ser quantificada, tá bom? No exame de urina. Então, quais são os principais? Não, lembrando assim, que a gente está num grupo de doenças renais crônicas. Quais são as principais doenças renais crônicas? As principais doenças renais crônicas é exatamente a nefropatia diabética e a hipertensão arterial sistêmica. São as duas principais. Tá? A pedra no rim também? Também. Mas a principal delas está ali a nefropatia diabética e a hipertensão arterial. Então a diabetes, que é o aumento da concentração de glicose, a glicose ela reage com outras moléculas, né, e formam algumas moléculas que acabam sendo tóxicas, né? Então, não sei se vocês lembram da glicação, né, que é a glicose reagindo, se eu não me engano, com oxigênio ou outras moléculas e formando moléculas hiperreativas. Basicamente, com excesso de glicose no sangue, você vai criar, no fundo, depois de todo o processo, o famoso radical livre, né? Moléculas hiperreativas que, se entrando em contato com outras, vai reagir e destruir ela estruturalmente, né? Então, o excesso de glicose vai levar à nefropatia diabética, que vai ser lesiva, né? Então, na verdade, o excesso de glicose acaba sendo lesiva pro rim, além de tudo que vocês já sabem que essa glicose em excesso vai lesar, como, por exemplo, nefropatia, não só a nefropatia, mas a neuropatia diabética, lesões em vasos sanguíneos, lesões em vários tecidos do corpo. A própria hipertensão arterial sistêmica é lesiva porque destrói os glomérulos, porque trabalha-se com pressão, né? Então a pressão, se ela subir muito nas arteríolas aferentes, você vai ter lesão glomerular. Se cair a pressão, também vai ter lesão por hipoperfusão, né? Então você tem que ter uma pressão dentro do rim para o bom funcionamento do glomérulo de maneira constante e de maneira adequada, né? Não pode subir muito, não pode cair muito. Hipertensão arterial sistêmica elevada, lesão. Sem contar as glomerulonefrites, né, que podem se tornar crônicas, destruindo o tecido renal. Algumas doenças renais de origem genética. Nefropatia por refluxo causado por várias infecções urinárias que levam a umas alterações estruturais no próprio tecido renal. Outras doenças autoimunes e assim vai.
né? Então a gente tem uma gama gigantesca de doenças ali consideradas renais crônicas. A gente vai focar basicamente nessas duas aqui e as suas consequências, né? Então, a diabetes, como a gente já falou, aumenta a concentração de glicose no sangue, leva a hiperglicemia. Todos aqueles riscos associados que a gente já discutiu, vocês já viram isso desde a patologia 1, né? Deve a hipertensão arterial, hiperglicemia, tabagismo, tudo isso piora o quadro, né, de hiperglicemia e leva a mais lesão renal, porque essas doenças normalmente estão relacionadas, né? E aqui você tem a glicação, né? Glicação é reações, na verdade, da glicose com outras moléculas formando o que a gente chama de AGEs, né? Os AGEs são, além de ser pró-inflamatórias, eles são radicais livres. Então a lesão das células devido ao aumento da concentração de glicose no sangue, ela vai ser por duas vias. Primeiro, devido os AGEs serem basicamente alguns tipos de radicais livres, né, funciona como um radical livre, ele é hiperreativo a qualquer outras moléculas, a muitas outras moléculas, né, grupos de carboidratos, grupos de lipídios, entre outras proteínas que são estruturais e funcionais do nosso organismo. Então, altas concentrações de radicais livres, ou nesse caso, esse tipo de radical livre, que seria o AGEs, vai levar à alteração molecular a nível celular, tá? E um outro ponto que eu não tinha falado anteriormente é que esses AGEs, eles são ativadores pró-inflamatórios. Tá? Então ele ativa cascatas inflamatórias. Isso é um outro problema, porque a inflamação leva à lesão. Tá? Então não vamos entrar muito nessa bioquímica da glicação, mas a glicação, que é a alta concentração de glicose no sangue, levando à glicação e formação dos AGEs, que são radicais livres, que são lesivos por si só e pró-inflamatórios. Consequentemente, você vai ter lesão renal. Tá? E aí, lesão renal, né? Lesão renal, hiperfiltração glomerular. Lesão renal, na verdade, pode furar os filtros dos glomérulos. Furando esses filtros, você vai ter o quê? Você vai ter proteinúria. Proteinúria nada mais é do que a proteína sendo vazada para o interior dos túbulos e, consequentemente, levando a perda maciça de proteínas no corpo. Pode levar a lesões podocitárias, também os podócitos, lembra lá no primeiro slide, segundo, terceiro slide, não sei, não lembro direito, mas os primeiros slides eu mostrei para vocês os podócitos, então lembra? Falei para vocês, leiam, relembrem as estruturas, porque esses AGEs aqui podem lesar os podócitos, que são as células que realmente fazem a filtração. Se você tiver uma grande lesão dos podócitos, você tem proteinúria maciça, tá? Levando até o paciente à anasarca. E, consequentemente, lesões nessas artérias e tudo mais pode ativar o sistema renina-angiotensina-aldosterona, que foi ativado por quê? Perda de proteínas. Perda de proteínas, o furo foi grande, então, nos glomérulos. Perda de grande quantidade de proteínas, queda da pressão arterial, porque o fluido ele sai dos vasos e vão para o interstício. Quando você cai a proteína, você tem essa pressão coloidosmótica, que é, na verdade, a albumina faz uma pressão para que o fluido, a água, fique dentro do vaso sanguíneo. Isso daí é uma questão de discussão lá da fisiologia do sistema circulatório, não vou entrar nesses detalhes. Então, você tem perda das proteínas, você tem uma diminuição da pressão coloidosmótica, consequentemente, queda da pressão arterial, ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona, e a ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona leva mais lesão aonde? Mais lesão nos glomérulos, porque você vai aumentar a pressão especificamente nas arteríolas renais. Então as arteríolas renais ficam com pressão elevada cronicamente devido a essa ativação. Tá? Então o corpo tenta resolver um problema, causa outro. Né? Então essas lesões crônicas, aqui vista, né, do ponto de vista da histologia, então aqui algumas situações causam a formação desses nódulos aqui, tá? Esses nódulos aqui são basicamente lesões com matriz de cartilagem não, né? Fibrose ali de regiões do glomérulo, né? Chamado de nódulos de Kiemenstein-Wilson. Né? Isso daqui basicamente é fibrose dos glomérulos, lembrando que isso daqui é a estrutura do glomérulo, né? Que é a estrutura do glomérulo.
e aqui forma esses nódulos glomerulares, tá? Devido a essas lesões crônicas aqui. Fibrose glomerular, tá bom? Nefropatia diabética, ela tem 5 estágios principais, não vamos falar muito sobre isso, porque esses estágios vocês têm por objetivo identificar eles lá no ciclo clínico, né? A diferença aqui do ciclo básico e do ciclo clínico, uma das grandes diferenças é essa, né? Que a gente vê na semiologia os sinais e sintomas do paciente mais comprometido clinicamente por uma determinada doença. A gente estuda a dinâmica dessa doença, a patogênese dessa doença através da patologia. E lá no clínico você vai reconhecer, né, os principais sintomas, qual acontece primeiro, qual acontece depois, se está no estágio 1, se está no estágio 2, qual tratamento vou dar, se é esse, se é aquele, prognóstico para o paciente, no estágio 1, estágio 2 e assim vai, né? Então, basicamente você começa as lesões, né, glomerulares crônicas, você começa com um paciente praticamente assintomático, tá? Ou com um início de hiperfiltração glomerular e vai terminar lá, né, com doença renal crônica terminal, onde o paciente não tem mais praticamente função de filtração, com perda maciça de proteína, inchaço crônico, já compatível, um paciente compatível para transplante renal, porque o rim ele não se recupera, tá bom? Então, sinais e sintomas, proteinúria, muita proteína, 90% aqui das doenças renais, tá, crônicas vão levar. Então não é só, esses sintomas não são só da nefropatia diabética, né, que nem a gente estava falando agora de pouco, mas de uma maneira geral. Então os sinais e sintomas, aumento da quantidade de proteínas da urina, né, na doenças renais crônicas, edema, porque está perdendo muita proteína, hipertensão arterial refratária, então muitas vezes você aumenta a pressão porque teve uma queda de pressão antes, então você vai ativar os mecanismos de aumento da pressão arterial, tá? Entre outras, retinopatias, né, em alguns casos, neuropatias periféricas devido à rentação de metabólitos, né, que pode afetar o olho, pode afetar o sistema nervoso central. Achados laboratoriais, proteinúria, que é a principal característica, né, e no sangue, creatinina elevada, ureia elevada, albumina baixa, né? Então, entre outros distúrbios muito comuns aqui. Tá? Anemia também, porque você pode ter perda de sangue dependendo do paciente. Tá? Prognóstico depende do estágio, né? Então, você viu que elas têm 5 estágios. O prognóstico depende do estágio. Se percebido no começo, o prognóstico é relativamente bom. Em estágios avançados, não, né? Porque a fibrose se instala nos órgãos, como por exemplo, se instala no rim, e ela não é reversível quando você tem grande quantidade de fibrose. Então, em pacientes já em estágio avançado, ó, em termos de 5 anos, ele já está propenso a diálise, né? E em 10 anos ele tem que ter transplante renal, senão ele morre. Então 80% dos casos precisam de um transplante renal urgente em 10 anos, senão ele acaba falecendo. Tá bom? Então era isso, pessoal. As duas aulas, na verdade dividi em 2 partes, a aula que faltava. Então estudem essa aula, algumas questões podem cair ali na AVG ou AVI sobre esse parte de conteúdo renal. Tá bom?